Olá, amados irmãos, estamos juntos novamente para adorar o Senhor juntamente com vocês e dizer quanto Ele é maravilhoso para as nossas vidas e dizer para vocês também que nós estamos sempre firmes nas promessas do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele nunca vai nos desamparar. Que todos vocês também possam estar firmados nas promessas do Senhor Jesus. Não é promessas de homens, mas é promessa daquele que governa o mundo e que pode realizar na nossa vida muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Queremos, nesse instante, ler um texto da palavra do Senhor que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 10 a 14, que diz o seguinte: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. Eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, é da vontade do vosso Pai Celeste que não pereça um só destes pequeninos. Amém? Querido Deus, nosso bendito Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus está ensinando os teus filhos, ensinando, dizendo que o homem, a alma é mais preciosa do que todas as coisas que existem, e que Ele, o Senhor Jesus Cristo, provou isto, valorizando tanto a nós, que morreu por nós, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos livres para alcançar o perdão, a vida eterna. Quanto Ele é maravilhoso e como Ele nos ama. Bendito seja o nome do Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, a vida de toda a Tua igreja, todo o Seu povo, e abençoa-nos nesta hora, Senhor, através da Tua santa e bendita palavra, que esteja se cumprindo na vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, no capítulo 18 de Mateus, nós temos muitas lições importantes, e aqui eu quero destacar 3 pontos muito rico e muito importante
de ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa no capítulo 1 de Mateus falando sobre humildade, e nós queremos então pensarmos juntos sobre ser humildes, como Jesus ensinou a nós, que nós devemos olhar para Ele. Ele ensina para nós também ter o cuidado de não servir de pedra de tropeço, dizendo que aquele que faz tropeçar o irmão, ele é amaldiçoado. E ele fala para nós do cuidado do Senhor Jesus através desta parábola da ovelha perdida. Ele mostra para nós o seu grande amor, a sua grande bondade, a sua grande misericórdia. No versículo 1, ele está dizendo o seguinte, o texto está dizendo o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, tomando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que quem não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Bem, queridos, a gente vê aqui que os nossos irmãos, os discípulos do Senhor Jesus, eles vivendo com Jesus, recebendo instruções espirituais, ensinamentos espirituais continuamente, mas eles não pensavam em coisas espirituais, eles estavam voltados para as coisas materiais. Faltava humildade nos nossos irmãos. Eles não estavam sendo humildes quando disputavam quem seria o maior no reino dos céus. É impressionante como naqueles dias as pessoas ficavam já preocupados em ser mais importante do que o outro, ser maior do que o outro, ocupar um lugar de destaque à frente do outro, coisa que Jesus sempre condenou e coisas que não pode haver na vida do crente. Eles estavam preocupados quem seria o maior no reino dos céus. Nós vamos encontrar Marcos falando sobre esse assunto, e ele está dizendo que eles estavam viajando e na viagem eles já conversavam a este respeito até chegar a Cafarnaum. Eles estavam conversando quem seria o maior no reino de Deus. Quando chegou em Cafarnaum, imediatamente o texto de Marcos 9 vai dizer para nós que vieram logo perguntar para Pedro se o mestre dele, o Senhor Jesus, não pagava imposto como os outros. Cadê o dinheiro do imposto? E quando Pedro chegou aproximando de Jesus, Jesus logo falou com ele: se os filhos
precisavam também pagar os impostos. E disse para Pedro ir pegar um peixe e de dentro do peixe tirar o valor, as moedas que precisavam para pagar o imposto. Parece que os outros discípulos que vinham sempre vigiando as atitudes de Pedro, vendo que Pedro sempre se destacavam quando, em qualquer reunião, em qualquer conversa, lembrando que Pedro foi o único que andou sobre as águas, que Pedro foi um dos que subiram ao Monte Santo, junto com Jesus, junto com João e Tiago. E parece que eles estavam querendo saber quem era o maior, quem seria o maior no reino dos céus. Tudo isso porque eles ainda não entendiam o propósito do Senhor Jesus Cristo. Eles ainda estavam pensando em Jesus como um Messias que viesse reinar em Jerusalém, tomando o poder das mãos dos romanos e pudesse então dar para eles muitas oportunidades e garantir até quem seria o maior no seu reino. Mas nós temos uma alegria muito grande, queridos, porque nenhum de nós estamos preocupados em ser grande diante do Senhor, em ser considerado maior no reino dos céus, porque o Senhor Jesus já ensinou para nós que aquele que quiser ser o maior será o menor. E o conselho do Senhor Jesus Cristo para nós é que a gente aprenda todos os dias a lição da humildade, da mansidão, da temperança, para vencer todas as dificuldades deste mundo, porque são armas espirituais que temos em nossas mãos para a gente lutar, para a gente batalhar e sermos vencedores. Eles esperavam que Jesus fosse dizer para eles quem era o maior no reino dos céus. Eles ficaram esperando que Jesus mostrasse para eles, desse o nome de quem seria o maior. Mas Jesus não deu nome de ninguém. Jesus então toma uma criança e fala para eles que aquela pessoa que fizesse, que se colocasse diante dele como criança, esse seria o maior no reino dos céus. O Senhor está chamando a atenção dos apóstolos, chamando a nossa atenção para humildade, ensinando para nós que ele foi humilde e conseguiu vencer todas as dificuldades. Nunca devemos, queridos, achar que nós somos melhores do que ninguém, do que o nosso irmão, do que o nosso próximo. Aos olhos do Senhor, nós sabemos que nós somos todos iguais e Ele nos ama de uma maneira especial, como ama a todas as pessoas. Jesus disse que quem receber uma criança tal como esta que Ele colocou diante deles, também recebia o Senhor Jesus. A humildade faz parte da vida do crente. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que se orgulham com os dons espirituais,
se orgulham com a sabedoria, o conhecimento que Deus dá e acabam pecando por causa da vaidade. Infelizmente, nos nossos dias também existe isso. Pessoas que se orgulham com as coisas de Deus. Pessoas que acham que são melhores do que os outros. Mas Jesus sempre ensinou para nós que não existe ninguém maior do que o outro. Nós somos todos iguais. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós recebemos o perdão do Senhor Jesus Cristo e fomos salvos pela graça maravilhosa do Senhor. Não vem das obras, da capacidade de ninguém, mas é por causa do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a gente não vê nenhuma importância, nenhum valor maior em uma pessoa do que na outra. Aos olhos do Senhor Jesus Cristo, Ele pagou por cada um o preço especial, dando a sua vida por amor de cada um de nós. Portanto, vamos aprender esta lição e procurar ser humildes aos olhos do Senhor e aos olhos dos nossos irmãos, aos olhos deste mundo, mesmo sabendo que nós temos uma casa eterna nos céus que não foi construída por mãos humanas. Nós nunca podemos nos exaltar. Nós temos que saber que todas as pessoas que quiserem também têm a mesma oportunidade. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor fala também sobre a pessoa que acaba servindo de tropeço para os outros. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Vemos, queridos, que Jesus trata pequeninos, as crianças, mas ele trata também pequeninos, pessoas crentes, talvez uma pessoa com pouca experiência, talvez uma pessoa nova convertida, uma pessoa que está iniciando a sua vida cristã. O Senhor Jesus está dizendo para nós: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. O que Jesus estava dizendo, queridos, era que naqueles dias muitas pessoas já se levantavam querendo atrapalhar a caminhada espiritual de algumas pessoas, tentando desanimar algumas pessoas na sua caminhada cristã, ou de outra forma, dando mau exemplo de vida cristã para pessoas que eram crentes novos e que esperava do crente uma vida completamente diferente,
e de repente esta pessoa que se diz crente começa a fazer tropeçar o novo crente, praticando coisas desagradáveis aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, enganando pessoas, mentindo, fazendo tantas coisas que faz tropeçar muitas pessoas. Nós temos aprendido que o Senhor Jesus está dizendo no verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que o Senhor está dizendo para nós é que no nosso meio muitas vezes pode acontecer um escândalo que venha atrapalhar a salvação de outras pessoas. Muitas pessoas nos nossos dias apontam erros de determinados crentes para se desculpar, dando como motivo porque ele não é um cristão, porque um determinado crente fez a ele tropeçar, fez coisas que não deveriam fazer. Mas o Senhor Jesus está dizendo, o escândalo vai acontecer, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Veja bem, nós nunca podemos ser uma pedra de tropeço. Jesus nunca chamou ninguém para ser uma pedra de tropeço. Jesus chamou a cada um de nós para sermos uma pedra de apoio, uma pedra de ajuda. O próprio Jesus é a pedra angular, mas existe a pedra de tropeço. Nós nunca podemos aceitar em ser uma pedra que venha fazer tropeçar um dos nossos irmãos, que venha fazer com que uma pessoa crente venha tropeçar nesta pedra, provocando o seu afastamento da presença de Deus. O Senhor diz que essa culpa cai sobre aquele que fizer tropeçar o seu irmão. Nós entendemos que muitas pessoas tentam fazer o cristão tropeçar, mas o inimigo faz isso. Mas acontece coisas que um crente pode fazer com que o outro tropece nele, porque ele, ao invés de ser uma pedra de apoio, ele deixa-se levar a ser uma pedra de tropeço. O inimigo é comum. Satanás levou Jesus o Espírito conduziu Jesus ao deserto e Satanás começou a tentar o Senhor. E ele ofereceu Jesus algumas coisas, pensando que Jesus fosse tropeçar, fosse aceitar as suas propostas. Mas o Senhor rejeitou tudo aquilo. Nos nossos dias também existem esse meio de tropeço. Pessoas que tentam enganar, que tentam seduzir os crentes com enganos para levar para um caminho errado. Mas nós, tendo conhecimento da palavra de Deus, Jesus disse que nós podemos resistir também o inimigo. Ele nos ensina através de Tiago, resistir o diabo e ele fugirá de vós.
ele não tem poder sobre as nossas vidas, mas ele pode tentar a gente, ele pode procurar fazer com que a pessoa tropece em alguma coisa. Mas nós estamos firmes, queridos, firmes nas promessas maravilhosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós entendemos muito bem que Jesus, ele tem algo precioso para a nossa vida. Na continuação aqui ele vai dizer o seguinte: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos, 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e ser lançado no fogo. Veja bem, nós entendemos muito bem que Jesus não está se referindo aqui que o crente deve se mutilar o seu corpo, mas ele mostra para nós que nós precisamos buscar o Senhor. O nosso corpo físico não muda nada se a gente tirar uma mão, um pé ou o olho. Isso não muda nada a nossa condição espiritual. Mas ele está dizendo que nós precisamos mudar o nosso coração. Ele está mostrando para nós tudo aquilo que servir de tropeço para a nossa vida, nós precisamos tirar da nossa vida. Tudo aquilo que pode fazer a gente tropeçar ou alguém tropeçar em nós precisamos tirar da nossa vida. É melhor entrar no céu sem a perna, sem o braço, sem o olho, do que tendo os 2 ser lançado no inferno. É melhor a gente jogar fora, abandonar qualquer coisa que nos faça tropeçar. Nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo do Senhor que ilumina e mostra para nós como deve ser a vida do cristão, como nós precisamos viver e andar para ser uma pedra de apoio que venha apoiar vidas e levar para perto do Senhor. Jamais a pessoa pode se deixar ser levada a servir de tropeço para outra pessoa. Mas o Senhor continua falando, versículo 10 que nós lemos: para não desprezar qualquer dos pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio salvar os que estavam perdidos. Nós sabemos disso, amados irmãos, que o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos que estavam perdidos. Nós não podemos desprezar a qualquer um dos pequeninos. E o Senhor Jesus disse que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do Senhor.
nós sabemos, existem textos bíblicos que nos faz entender que o anjo do Senhor acampa realmente ao redor daqueles que o amam. E no Salmo 91, no versículo 11, diz o seguinte: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os teus anjos, o Senhor dá ordem para guardar a nossa vida em todos os nossos caminhos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor tem dado ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Louvado seja Deus! Mas se não fosse bastante só a presença do anjo que o Senhor disse que tem colocado para nos guardar em todos os nossos caminhos, na nova aliança em Cristo Jesus, nós temos a presença viva do Espírito Santo na nossa vida, o Deus conosco, presente na nossa vida, nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo e nos guardando em todos os momentos, por onde quer que a gente ande. Portanto, meus amados, vamos entender o cuidado que Deus tem para conosco, o amor, o carinho que Ele tem para com cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, Ele está constantemente cuidando de nós. Ele está em busca daqueles que estão separados dele. Aí ele fala para nós da ovelha perdida. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, e uma delas se perdeu, se separou das outras, por qualquer motivo ela se perdeu, e ele então não deixa as 99 nos montes e vai em busca da ovelha perdida, da ovelha que se perdeu. Quando Jesus mostra esta parábola, ele está mostrando que ele é o bom pastor que cuida das ovelhas e que está em busca de cada uma ovelha perdida. Jesus tem um cuidado especial para com cada uma pessoa e ele está buscando cada uma ovelha perdida. Veja bem, ouvi alguém dizendo que esta pessoa deixou as 99 abandonada nos montes e saiu em busca de uma ovelha perdida. Mas nós podemos entender que estas 99 não ficaram também abandonadas, não foram deixadas sozinhas, sujeito a serem mortas e destruídas pelas feras. Nós entendemos que estas 99 ficaram guardadas, protegidas ali, até que esse bom pastor, encontrando a ovelha perdida, o achasse e então promovesse uma grande festa com muita alegria, convidando amigos, pessoas para se alegrar com ele, porque ele havia encontrado a sua ovelha perdida. E ele diz assim: pois, não é da vontade do vosso Pai, do vosso Pai Celeste, que nenhum só destes pequeninos se percam. Não é da vontade de Deus que nenhuma pessoa se perca,
Nós queremos lembrar, meus amados irmãos, que Jesus está procurando ovelhas perdidas. Nós queremos lembrar que mesmo tendo 99, que não precisa mais de arrependimento, não precisa dele estar correndo atrás delas, porque estão seguras e guardadas por ele, mas ele está buscando ovelhas perdidas e tem nos escolhido a nós para juntamente com ele sairmos em busca das ovelhas perdidas que ele quer restaurar. Não é mais as ovelhas da casa da nação de Israel, mas é as ovelhas da igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está em busca, está à procura, procurando pessoas. Nós, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, temos a responsabilidade de estarmos juntamente com o Senhor, buscando estas ovelhas perdidas, procurando estas pessoas perdidas, para que venha para o Senhor Jesus, para que ele se alegre, pois ele disse que não tem alegria na vida daquele que morre sem pertencer a ele. Ele não tem prazer na morte da pessoa que morre separada dele. Deus tem prazer na salvação do homem, na salvação das pessoas. Jesus morreu por nós. Vamos, portanto, ser fiéis, ser humildes, ser obedientes, cumpridores da palavra do Senhor, ter o zelo e o cuidado para não fazer ninguém tropeçar em nós, não servir de pedra de tropeço, mas servir de pedra de apoio e ser, junto com o Senhor Jesus, um procurador de ovelhas perdidas para o reino do Senhor Jesus. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, é que todos experimentem este perdão maravilhoso e possa provar do amor perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, vamos nos alegrar no Senhor, porque um dia nós fomos ovelhas perdidas. Um dia precisamos que Jesus saísse em busca da gente, e ele foi à nossa procura até nos achar, e quando nos achou, colocou-nos nos teus ombros, mudou completamente a nossa vida, curou as nossas feridas, perdoou os nossos pecados